Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no capítulo 13 de Lucas, encerrando esse capítulo hoje com o último trecho, o último parágrafo, os versos 31 a 35. Eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta e que você possa acompanhar a leitura da bendita Palavra de Deus. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse capítulo encerra com os fariseus certamente irritados com Jesus, irritados com a última fala dele especificamente, que falava de juízo que viria sobre eles por causa de sua postura, por causa de sua rejeição da palavra de Deus, sua rejeição das obras de Jesus e, portanto, de sua rejeição do próprio Jesus. Aqui os fariseus vieram e dizem então para Jesus: vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Nós não sabemos de postura nenhuma de Herodes anterior de desejo de querer matar Jesus. Embora Herodes fosse conhecido por lançar mão desse expediente com alguns algozes, com alguns inimigos, nós sabemos disso pelos escritos de Joséfo, por exemplo, Flávio Joséfo, historiador daquela época. Sabemos que Herodes tinha muitos desafetos, mas Herodes, nas páginas do Novo Testamento, nos Evangelhos, é retratado como um curioso, como alguém que queria conhecer Jesus e que tenta fazer com que Jesus faça algum milagre ali na sua frente, mas Jesus não faz. Herodes era meio judeu, conhecia um pouco da lei, não era apreciado, ele era odiado pelo povo. E aqui Herodes é filho do grande Herodes, o rei Herodes, que mandou inclusive matar Jesus quando era pequeno, não é? É o pai desse Herodes aqui. Certamente a fama deles era muito parecida. O fato é que aqui os judeus talvez estivessem querendo se livrar de Jesus. Vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Não sabemos se essa afirmação era verdadeira. É provável que não fosse. Jesus então responde: ide dizer a essa raposa. Esse modo de Jesus usar uma linguagem figurada, uma linguagem metafórica, se refere ao fato de que Herodes era uma pessoa que era afeita a esquemas ardilosos, Por isso ele chama Herodes de raposa. Mas ele faz aqui uma referência à sua própria ressurreição. Hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. Ou seja, hoje e amanhã estou ocupado com o meu ministério. Tenho um propósito, tenho o que fazer. E no terceiro dia terminarei. Essa expressão aqui no texto, que está traduzida como terminarei, na verdade quer dizer amanhã, no terceiro dia estará terminado, estará concluído, aperfeiçoado. Literalmente é o que o texto quer dizer.
uma referência direta à sua ressurreição. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. É absolutamente fantástico ver que Jesus o tempo todo tem controle de tudo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Essa referência aqui de hoje, amanhã e depois, é claro, não é literal, porque ele ainda levaria mais de 3 dias para chegar em Jerusalém, mas é uma referência figurada ao fato de que Jesus tinha absolutamente controle de tudo. E ele então diz: hoje e amanhã faço as obras, e porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus sabia qual era o destino que lhe aguardava. E aí então ele lança os olhos, talvez olhando para a direção de Jerusalém, um lamento, e diz então: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus lança o olhar talvez para frente, para o lugar onde estava Jerusalém, e numa voz de profunda tristeza, Jesus lamenta: ah, Jerusalém, que matas os profetas. Jesus está aqui a pronunciar um juízo que virá sobre a cidade por causa da morte dos profetas e por causa da morte daqueles que eram enviados como mensageiros de Deus. Mas antes, Jesus lamenta o fato de que era seu desejo que Jerusalém o reconhecesse. Era seu desejo que o seu povo o aceitasse, o acolhesse. Por isso ele diz: quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Ele faz uma comparação a uma galinha que ajunta debaixo de suas asas os pintinhos para proteção, para se aquecerem, para estarem ali guardados, protegidos. Esse era o desejo de Jesus. Mas ele afirma: vós não o quisestes. Por isso, o juízo estava para chegar. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É uma referência direta à destruição do templo, mais uma vez, que Jesus faz aqui. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Embora essa seja a frase que é refrão, tema da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a referência aqui é a vinda escatológica de Jesus. Somente no dia em que os judeus reconhecessem verdadeiramente que Jesus é o Messias, só nesse dia é que eles realmente veriam o Senhor, e eles então diriam de forma verdadeira: bendito o que vem em nome do Senhor. Chegamos ao final de mais um capítulo, o capítulo 13 de Lucas, um capítulo um pouco mais curto que o anterior. Nós vamos continuar o nosso estudo nesse livro maravilhoso, nesse evangelho maravilhoso de Lucas, começando no nosso próximo encontro, o capítulo 14. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.